Fala, meus bravos! Segue aí na nossa playlist de relações numéricas. Essa é a 4ª aula e se tem algum assunto dentro da química que você tem muita dificuldade, que você nunca aprendeu, coloca aqui embaixo nos comentários que pode ser aí a próxima playlist do canal. E sem mais blá blá blá, vem com o Papai Cris! Galera, na última aula eu falei para vocês que a tabela periódica dá uma informação preciosa para a gente. Ela fala assim, ó, considerando todos os isótopos de um elemento, por exemplo, o cloro, considerando todos os átomos de cloro que existem na natureza, tem alguns com uma massa, tem outros com outra massa, considerando aí as massas de todos os átomos de cloro, de todos os isótopos, em média, um cloro vai ter a massa de 35,5 U. Então a tabela periódica dá essa informação preciosa para a gente. Ela dá a massa em média do elemento, a massa atômica do elemento. Assunto da nossa última aula, beleza? E aí surge agora um novo conceito por consequência. Se a gente sabe em média qual é a massa de um determinado elemento, e a tabela periódica nos fornece isso, eu coloquei alguns aqui que eu busquei na tabela periódica, por exemplo, o enxofre, 32,1, que muitas vezes a gente aproxima para 32, o oxigênio é 15,999, aí a gente aproxima para 16, beleza? Hidrogênio é 1,0008, pô, brincadeira, a gente aproxima para 1. O fósforo também é um número quebrado, aproximamos para 31, sódio 23, e a tabela periódica nos fornece. Em média, qual é a massa de um átomo de fósforo? Considerando todos os fósforos que tem na natureza e as suas abundâncias, né? Qual é a massa em média de um átomo de fósforo? 31, beleza? E com isso surge aí a ideia de massa molecular, ou massa fórmula. A gente vai comentar isso agora. Galera, vamos falar da massa molecular. Por exemplo, molécula da água. Em média, qual é a massa de uma molécula de água? Aí é só você pensar. Pô, tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem, em média, uma massa de 1 U. Se tem 2 hidrogênios, 2 U. Com mais oxigênio que é 16, então, em média, uma molécula, cuidado com isso, estou falando de uma molécula de água, tem massa de 18 U. Se eu colocar uma moléculazinha de água aqui na balança da direita, né, aqui no pratinho da direita, quantas fatias dessa vão ser necessárias para equilibrar a balança? 18. Essa é a ideia. Tranquilo? Se fosse a molécula do ácido clorídrico, aquele ácido que está no nosso estômago participando do processo digestório, qual é a massa de uma molécula só de ácido clorídrico? Aí você pensa, tem um hidrogênio, tem massa 1. Cloro, 35,5. Ah, então vai ser 36,5 U. Ah, e se fosse do ácido sulfúrico? Tem 4 oxigênios, cada um é 16. Então é 4 vezes 16. 16 com 16, 32, com mais 32, 64. Enxofre, 32,1. Então vai dar o quê? 64 que estava aqui. Com mais 32,1, 96,1. Com mais 2 hidrogênios, 98,1 U. Uma molécula de ácido sulfúrico tem massa de 98,1. Só que, galera, aqui a gente não pode falar que é uma molécula, porque isso daqui é um íon, é uma espécie com carga, PO4 3-. Qual seria a massa do íon? O nome desse íon é íon fosfato. Qual é a massa de um íon? Umzinho só, um íon fosfato. Bem, vamos lá. Tem 4 oxigênios, 4. 16 com 16, 32, com mais 32, 64. Com mais 31 do fósforo, isso daí vai dar o quê, galera? 95 U. Aí vocês poderiam estar me perguntando, professor, e aquele sinal de menos ali, não vai interferir na massa não? Bem, primeiramente, o que significa 3-? Significa que esse grupo PO4 ganhou 3 elétrons. E elétron tem uma massa praticamente desprezível. Vamos colocar assim, uma massa tão pequena que a gente despreza. Então, galera, se for um íon, pode ter carga 3-, 4-, 5-, não vai interferir na massa do íon, porque o elétron tem massa desprezível. Poderia ser até positivo ou negativo, tá? Que não interfere na massa. E por último,
eu coloquei aqui o NaCl. Qual é a massa da fórmula aqui? Sódio, massa 23, cloro, 35,5. Então isso daqui vai dar o quê? 58,5 U. Então, uma fórmula de NaCl tem massa de 58,5 U. Se você estava atento na explicação, você deve ter percebido que aqui eu falei qual é a massa de uma molécula. Qual é a massa de uma molécula? Qual é a massa de uma molécula? Aqui eu perguntei qual é a massa, não falei molécula, falei íon. Porque molécula é uma coisa, íon é uma espécie com carga. E no último, eu falei qual é a massa, não falei molécula, qual é a massa da fórmula. Porque, galera, a gente só fala molécula quando a gente tem um composto molecular. Professor, e o que é um composto molecular? É quando os átomos se unem exclusivamente por ligações covalentes. Meu Deus, isso vai fazer diferença no estudo de relações numéricas? Não, sinceramente não. Mas a gente não pode trazer erros conceituais para a nossa discussão de química. Então aqui você tem molécula porque o hidrogênio é um elemento que quer ganhar elétrons. O oxigênio é um ametal e todo ametal quer ganhar elétrons. Então se você tem ametal e hidrogênio ou ametal com ametal dentro de uma substância, você pode afirmar com toda certeza, é um composto covalente ou molecular. Pode falar molécula. Agora aqui você tem um metal que está doidinho para perder elétrons e um ametal que está doidinho para ganhar. Vai haver uma ligação que a gente chama de iônica ali. Um perde elétron, o outro ganha. Vai ter um íon positivo que perdeu, que é o sódio, e um íon negativo, que é o cloro. Tá? Então, consequentemente, você não pode falar que é um composto molecular, e sim um composto iônico, que forma um agregado de íons. Só que, galera, estou dando detalhes aqui disso só para a gente não cometer esse erro conceitual. Para o estudo de relações numéricas, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Qual é a massa dessa fórmula? 58,5 U. Qual é a massa dessa fórmula? Poderia também falar. 95 U. E dessa fórmula aqui, tá? Então toma cuidado que fórmula a gente pode usar sempre. Molécula só para moléculas. E quando que eu tenho molécula mesmo, professor? Quando você tem hidrogênio ligado com ametal ou ametal com ametal. E quem te fala se é metal ou ametal é ela, a tabela periódica. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, galera!